que foi a questão do acidente de trânsito causado contra o ator Kaique Brito. Segundo alguns comentários, dizem que esse ator sofreu um acidente e estava com um amigo também muito famoso, quem quiser que pesquise o nome dele, desse amigo, e que ele não prestou socorro diante de uma tragédia, de um acidente. Estão dizendo que ele cometeu o crime, como está aqui, né? No nosso exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que seria omissão de socorro. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para saber se realmente teve essa omissão de socorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é o fato da pessoa não fazer os primeiros socorros ou levar para o hospital que quer dizer que já está enquadrado o crime de omissão de socorro. Por quê? Esse crime de omissão de socorro é quando a pessoa deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Então, uma pessoa que está andando, por exemplo, de carro na rua e atropela alguém num lugar muito violento, perigoso, ou está em risco de ser linchado pela população, até mesmo levar um tiro ou ser morto, a gente não pode dizer que essa pessoa praticou crime de omissão de socorro, porque se ela estiver atentando contra a sua vida, é lógico que ninguém vai querer perder a vida para tentar levar uma pessoa para o hospital, certo? Outra coisa, para ser caracterizado esse crime de omissão de socorro, a pessoa tem que ter esgotado todas as possibilidades de ter uma assistência, um auxílio, uma ajuda, um amparo àquela pessoa que está precisando. Mesmo que eu não consiga prestar o socorro, eu posso chamar um terceiro. Resumindo, caso alguém agrida outra pessoa ou atropele alguém e não possa ela diretamente prestar o socorro, ela pode ligar para a polícia, 190, ligar para o bombeiro, 193, ligar para o SAMU, 192, e ele chegando, levando a pessoa está livre de ter a sua obrigação de prestar socorro. Só para a gente deixar bem claro essa questão da omissão de socorro, para quem não sabe, a pena, deixa eu colocar aqui, a pena é de, olha o tamanho da pena. Por óbvio, né? A gente não vai querer uma pessoa presa por uma coisa tão relativamente simples. A pena é de detenção, já falei, né? Não ligue para minha letra aqui, detenção de 1 a 6 meses. Meses, não falei 1 a 6 anos, meses. Bom, se a detenção é de 1 a 6 meses, quer dizer o quê? Que não cabe regime fechado, provavelmente essa pessoa vai ser processada nas pequenas causas, né? Que atualmente é a GCRIM, Juizado Especial Criminal. E ainda digo mais, essa pena, o juiz ele pode, caso a pessoa seja sendo condenada, caso seja, opa, deixa eu arrumar aqui, caso a pessoa seja condenada, ela vai pegar uma pena máxima de 6 meses ou multa. Ou multa. Não é e multa, é ou multa. Então, se ela, no final das contas, vai pagar uma multa lá de 1.000, 2.000, 10.000 reais, e aí? Como o povo estava falando nos comentários, né? Já estou passando para vocês. Tem gente, ele vai ser preso, o que ele fez foi um crime. Calma. Tem mais. Perceba que só é caracterizada a omissão de socorro quando a pessoa tiver total condição de prestar o socorro, sem risco pessoal. Alguém sabe se ele corria risco pessoal, esse amigo do Kaique Brito? Não sei. Provavelmente não. Mas alguém sabe se ele ligou para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia, para um terceiro, falar, fulano, vá lá, presta esse auxílio porque eu estou sem condições. Outra, a partir do momento que ele viu que estavam atendendo, dando os cuidados populares, estavam ao redor dele já,
Ah, mas ele, quando viu que o rapaz sofreu um acidente, ele se afastou. Pode ser, pode ser. Mas isso por si só não caracteriza a omissão de socorro, certo? Até porque essa omissão de socorro tem que ser um crime o quê? Doloso. Ou seja, você tem que ter a vontade de praticar a omissão. Doloso. O que mais? Outra coisa. A pena da omissão de socorro, ela é aumentada até a metade, se gerar uma lesão corporal de natureza grave. A pessoa teve uma lesão corporal de natureza grave, grave. Não foi só um hematoma, um roxo, uma pancadinha, não. Grave. Onde é que está dizendo o que é lesão corporal de natureza grave? Artigo 129 do Código Penal. Lá tem dizendo, quem quiser olha lá. E a pena é aumentada até a metade. Gente, vamos lá, vamos para a prática. Metade. Geralmente quem é primário pega a pena mínima. Pena mínima 1 mês. Eita, deixa eu arrumar aqui. Metade. 1 mês mais a metade vai dar o quê? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Vou botar aqui 15 dias, né? Melhor dizendo, né? E 15 dias. Alguém vai preso com uma pena de 1 mês e 15 dias? Não tem como. É quase impossível, certo? Isso se a pessoa for condenada, porque pode ser que seja oferecido um acordo de não persecução penal, ou que seja feita uma transação penal pelo fato da pena ter sido, pelo fato da pena em abstrato ser menos que 2 anos, mas eu não quero entrar em detalhes. O que eu quero dizer é que, na pior das hipóteses, tem mais uma segunda situação, que a pena é triplicada, essa pena de 1 a 6 meses aqui, ela é triplicada, ela pode ser triplicada, se essa lesão corporal, pela omissão de socorro, ela pode ser triplicada se resulta em morte. Morte. Morreu, pode ser triplicado. Tá, 1 mês vezes 3, vai dar o quê? 3 meses. 3 meses. Ah, mas e se ele pegar 2 meses, não for a pena mínima? Vai ser 6 meses, serão 6 meses, né? Então, veja que não é assim, vai ser preso, vai ser condenado, vai ser esculachado. O que pode acontecer, vamos aqui para a realidade, é que pelo fato dele ser um famoso, pode ser que a punição dele maior seja o quê? O tal do cancelamento. Eu tenho certeza que essa pena é maior do que o que a justiça pode dar. Cancelamento, que seria o quê? Deixar de seguir o rapaz em rede social, dentre outras coisas, tá? Não estou falando aqui partir para agressão, que isso não vai para lugar nenhum. Perder patrocínios. Aí você vai me falar, o que ele fez? Pode ter sido antiético? Sim. Pode ter sido imoral? Sim. Pode ter sido injusto? Opa, agora sim. Injusto. Pode ter sido uma atitude antiética? Pode ser muita coisa. Inclusive, vale ressaltar aqui, ele era o amigo desse Kaique. Eu não sei nem como é que escreve Kaique, mas vamos dizer que o nome dele se escreve assim, né? Que hoje em dia tudo tem que ter um K. Kaique, ele era amigo, ele não era pai, ele não era o guardião, ele não era o tutor, não era o diretor do colégio, não era o médico do Kaique. Então, a gente pode, aspas, condenar alguém por ser amigo, certo? Diante de tais informações, fazendo um resumo, lembrando que a pessoa, para prestar o socorro ou para ser considerada em omissão de socorro, ela tem que ter condições de prestar o socorro e não querer fazer. Porque se dessa omissão, ele estiver gerando um risco pessoal, se eu acabei de atropelar alguém e já vi uma pessoa com uma arma falando, desce do carro que eu te dou um tiro, você viu o que você fez e eu fugi, isso não é omissão de socorro. Tá?
Se eu atropelei alguém, liguei para o SAMU e falei, olha, vacilei, escorreguei aqui, acabei batendo nessa pessoa aqui de bicicleta, o SAMU chega, leva e eu vou para casa, nem foi para o hospital, não é omissão de socorro. Tá? Vamos tentar fazer uma questão de concurso aqui. Veja a questão atual, né? Ano 2022, Banca Vunesp para delegado de polícia. O crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Vamos aqui às alternativas. Tem a pena aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de qualquer natureza. Gente, é qualquer natureza? Não é, né? Qualquer natureza. A gente já viu que tem que ser lesão corporal de natureza grave. Então vamos eliminar essa daqui. Não se consuma em caso de risco pessoal. Não se consuma caso tenha algum risco pessoal do sujeito ativo, ou seja, a pessoa que pode ser processada, que se omite, desde que seja pedido socorro à autoridade pública. Muito bom. Vai ter gente que vai falar assim, mas precisa pedir socorro para a autoridade pública? Não necessariamente, né? Pode pedir ajuda para um primo, um irmão, alguém que pega a pessoa, leva para o hospital, ou algum médico, amigo que está do lado. Mas não está errado, né? Não se consuma em caso de risco pessoal do sujeito ativo que se omite, desde que seja pedido um socorro para a autoridade pública. E isso não vai ser consumado. Certo? Vamos ver o restante? Tem sujeito ativo próprio e sujeito passivo impróprio. Isso aqui eu não falei, mas vocês já sabem que não é. Consuma-se ainda que a vítima esteja morta. Gente, você agredir um morto ou não prestar socorro para ele, isso é omissão de socorro? Nada a ver. Essa questão aqui viajou total, né? Nada a ver. E é classificado como comissivo por omissão. Pode ser. Comissivo por omissão é quando você, por exemplo, é obrigado de qualquer forma a prestar um socorro, caso de um salva-vidas, quando um barco está afundando e ele deixa de salvar as pessoas que estão se afogando, porque ele fala assim, eu não vou arriscar a minha vida para salvar de alguém. Não, ele tem obrigação de arriscar. Mas eu não faria isso. Bom, mas se você não faria, não seja salva-vida, né? Essa tá errada, essa tá errada. Então, o gabarito, vou deixar marcado de vermelho para vocês, é a questão B. Veja que caiu para delegado, não é uma questão tão difícil, né? Se a gente fosse olhar de baixo para cima, talvez até fosse. Mas quando a gente já olha que o gabarito é letra B, fica até mais tranquilo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu pretendo ficar colocando algumas questões de concurso para a gente ver que cai em concurso, cai no nosso dia a dia, né? Até porque é uma realidade o fato desse rapaz, desse ator Kaique Brito ter sofrido esse acidente. E tá aí. Tá no nosso dia a dia, né? Direito penal é o direito do nosso dia a dia. Espero que tenha gostado e até mais.